Olá, meus amigos e amigas do lugar de Retiro e Paz. Nós estamos iniciando, então, aqui mais uma gravação do nosso estudo do livro Atenção Plena. Eu sempre mostro o livro no início, porque se alguma pessoa nova estiver entrando no circuito, fica sabendo que nós estamos estudando esse livro. Nós vamos entrar agora no capítulo 9, e o trabalho desta semana, desta quinzena, é enfrentar as dificuldades. É um texto bem interessante que nos ajuda a lidar de alguma maneira um pouco diferente com as dificuldades que nós normalmente passamos, em alguns momentos talvez mais apertados da nossa vida. Eu coloquei essa frase aqui do lado: não resistir, não julgar, não apegar, que é do texto do Eckhart Tolle, que nós já conhecemos. Vocês vão entender por quê, à medida que a gente for trabalhando um pouco o texto do livro Atenção Plena. Vou começar com o poema que está no próprio livro, um poema do Rumi. O Rumi é um poeta sufista do século XIII. Ele era poeta, é um místico, e ele trabalhou muito nessa linha mais mística e também filosófica dentro da visão do sufismo. E esse poema ilustra de maneira muito esclarecedora como que o Rumi via essa questão das dificuldades da nossa vida. O poema chama Hospedaria. Então vamos lá. O ser humano é como ser uma hospedaria, onde todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega, um visitante inesperado. Acolha e distraia a todos, mesmo se for uma multidão de tristezas, que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília. Mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Então aqui termina o poema, chamado então Hospedaria. Vamos hospedar tudo aquilo que chegar na nossa hospedaria, na nossa mente. E como o tema é enfrentando as dificuldades, o autor ele vai colocar exatamente nessa linha, que a gente tem uma tendência de tentar fugir das dificuldades, ter as dificuldades como um empecilho, como um problema, e a gente talvez possa tomar uma atitude diferente quando as diversas situações chegam até nós, aquelas situações desagradáveis, aquelas situações que nos deixam de uma maneira talvez mais angustiados, mais ansiosos. Então ele coloca o seguinte: sempre que defrontamos com uma dificuldade, uma tensão no trabalho, uma doença, a exaustão ou a tristeza, um conflito, é natural tentar nos livrar dela. Podemos fazê-lo de inúmeras formas, tentando solucionar essa dificuldade, ou ignorando, ou soterrando-a sobre uma pilha de distrações. Todos usamos essas estratégias, embora elas não funcionam. E ele pergunta, se não funciona, por que nós fazemos isso?
E nós chegamos então numa situação que nós temos de tomar uma posição. Podemos insistir e fingir que não há nada de errado e levar uma vida cada vez mais miserável. Ou podemos adotar uma forma diferente de nos relacionar conosco e com o mundo. Essa última abordagem é a aceitação de nós mesmos e daquilo que está nos incomodando. Ela significa voltar-se para a situação e ser amigável com ela, mesmo quando, na verdade, e especialmente quando não gostamos daquela situação. A aceitação no contexto da atenção plena não é aceitação passiva ou do intolerável, não é isso. Não é desistir nem render. A atenção plena nada tem a ver com desligar-se das coisas. Então, o que queremos dizer com esta aceitação? A origem da palavra vem de receber ou apoderar-se de algo e compreender. Assim, a aceitação permite abraçar a compreensão verdadeira e profunda de como as coisas realmente são. A aceitação é uma pausa, um período de deixar ser, de clara visão. Aceitar nos torna menos propenso às reações automáticas. Permite que nos tornemos plenamente conscientes das dificuldades, com todas as suas nuances dolorosas, e nos faz reagir a ela da forma mais hábil. E mostra que, às vezes, a melhor maneira de reagir é não fazer nada. Isso parece contraditório, mas, na verdade, é tomar uma atitude num outro nível de consciência. É perceber os padrões da nossa mente matrix e buscar a realidade do ser que nós habitamos. Então, foi por isso que eu coloquei aqui, estou deixando o tempo todo essas 3 palavras, né? Não reagir, não julgar, não apegar, porque me lembra muito esta proposta do Eckhart Tolle, de como nós podemos lidar, né, com as diversas situações que nós deparamos, né, algumas bem mais incômodas, né, algumas muito incômodas de vez em quando. E continua então o livro. A aceitação vem em 2 etapas. A primeira envolve observar a tentação de expulsar ou suprimir sentimentos, emoções, sensações físicas e pensamentos perturbadores. Então, a primeira etapa é essa, que é expulsar esses sentimentos, nos livrarmos dele. A segunda é recebê-los sorrindo à porta e honrar a todos, como sugere o poema do Rumi, que nós acabamos de ler no início. Pode ser uma experiência difícil e ocasionalmente dolorosa, mas não é tão ruim quanto se resignar a uma vida pontuada de angústias. O segredo é dar pequenos passos de cada vez. E dentro da proposta da atenção plena, ele coloca uma vivência, né, que ele chama de meditação de explorar as dificuldades, que é aquela vivência que a gente já tem realizado, inicia daquele modo que nós já temos realizado diversas vezes aqui. Então vamos lá, eu vou citar aqui as etapas que ele propõe para essa vivência, sugerir, como sempre faço, que você faça uma breve anotação dessas etapas e depois, num ambiente adequado, um ambiente tranquilo, você possa trabalhar isto de maneira como o próprio termo, né, vivenciar, diz, né, você vivenciar mesmo um pouco essas questões. Então, primeiro, você vai sentar por alguns minutos, concentrando na respiração,
a respiração como uma âncora, né? Lembra sempre da questão da postura do corpo, a respiração, né, consciente do ar que entra, o ar que sai. Então, todos esses procedimentos que nós já estamos, de certa maneira, realizando aqui. Lembre-se do ambiente adequado, porque é um trabalho que vai requerer esse ambiente mais tranquilo, mais sereno. Observe como estão seus pensamentos, se eles estão saindo, né, para qualquer lugar, se você está conseguindo percebê-los. E, nesse caso, o foco é a questão dos sentimentos, né? Se você não tiver nada para trazer como um problema de imediato, né, nada que te lembre, talvez não seja tanto o momento de fazer essa prática, mas você pode também trazer alguma experiência que você teve mais recente, que trouxe alguma sensação de desconforto, emocionalmente falando, e você trazendo isso para dentro, né, para sua mesa de trabalho, como ele coloca aqui, você vai trabalhar essas dificuldades usando então a meditação como o seu eixo de condução. Muitas vezes a ideia é permitir que um pensamento ou sentimento apareça, né? Talvez algum que já esteja por aí, sempre a gente tem alguma coisa para ser trabalhada. A partir do momento que você detecta, né, identifica e consegue identificar aquele sentimento, aquela situação que você que está incomodando, que está deixando você talvez mais triste, mais ansioso, algum fato que aconteceu, você vai trazer deixar isto colocado plenamente, foi isso, né? Esclareça para você essa percepção e de imediato, né? Você dá uma pausa e toma consciência do seu corpo. Começa a perceber como está seu corpo a partir do momento que você trouxe esse sentimento. Uma vez que sua atenção se aproximou das sensações corporais, então você trouxe o sentimento, depois observe o corpo, né, a respiração sempre presente. Então, uma vez que sua atenção se aproximou das sensações corporais, e elas estão em primeiro plano no campo da percepção, lembre-se de que você não está tentando mudar estas sensações que aparecem no seu corpo, mas você está explorando essas sensações. Talvez você queira aprofundar essa atitude de aceitação que você está recebendo e abertura de quaisquer sensações que esteja experimentando, dizendo para você mesmo: está tudo bem, né? Eu estou com essa sensação aqui agora, estou sentindo isto no meu corpo, e seja o que for, você vai simplesmente se abrir para essa sensação. Então a questão é essa, né? Lembrando, a postura, a consciência da respiração, trazer para sua mesa de trabalho aquele um sentimento ou alguma situação que você viveu que foi desconfortável emocionalmente, ou alguma coisa que está te incomodando, te deixando triste, te deixando ansioso, e a partir daquilo ali você perceba como que isso vai aparecendo no seu corpo. Essa é a proposta do autor. E permaneça ali por algum tempo. Nessa sequência, você vai perceber também a sua mente, corpo, no aqui e agora. Então, vá aprofundando essa percepção do seu corpo-mente no aqui e agora. Respirando, perceba o que é a verdadeira realidade que constitui o seu ser.
aprofunde bem dentro dessa percepção do corpo e da sua mente, sem querer analisar, sem querer mudar, sem querer julgar, simplesmente recebendo esse sentimento ou aquela situação. Então você não está julgando, né? Você não está resistindo, você não está se apegando a nada, você está simplesmente percebendo isso e busque a verdadeira realidade do seu ser. E entregue simplesmente tudo aquilo que está acontecendo no momento presente. É como se você estivesse dissipando isso no espaço, deixando isso fluir. De certa maneira, aí eu já saindo um pouquinho daquele foco do autor, mas buscando extrapolar esta percepção, este pode ser um modo de perceber a dimensão que está além daquilo que você vivenciou naquela experiência emocional. E perceber qual é o verdadeiro lugar que habita o nosso ser. Deixa isso como uma questão para que você trabalhe, mas lembrando que o objetivo desse material, né, que nós estamos estudando não é tanto a discussão intelectual das diversas situações pelas quais a gente passa, mas como que nós vivenciamos isso, como que nossa mente vai vivenciando isso, como que nossa mente vai criando uma série de situações e a gente está tentando simplesmente receber aquilo ali e observar aquilo acontecendo, né, aquela situação acontecendo, sem nos identificarmos com ela. Nós vamos nos desidentificando com aquelas situações e, a partir daí, observar o que muda. Como que a gente sai dessa vivência. Encerrando a vivência, eu queria lembrar um vídeo que eu vi do Pedro Calabres, e ele tem vários vídeos no YouTube, e ele também trabalhando essa questão da neurociência, das emoções, ele diz o seguinte, que eu achei interessante, vou partilhar com vocês. Agora já mudando um pouquinho aqui do livro, o foco do livro. Ele fala que existe uma diferença entre a emoção e o sentimento, né? A emoção é o impulso original que a gente tem diante de uma situação, de um fato que acontece. Por exemplo, né, você está no local e tem um estouro, né, um barulho alto de alguma coisa, né? Imediatamente todo o nosso corpo se modifica, todo o nosso sistema corporal, mental modifica em função daquele estouro, né? Tentando nos proteger de alguma maneira, fugir, dar uma atitude qualquer. Isso nós não temos controle, isso é do corpo, nós recebemos isso ao longo, né, de todo o processo evolucionário ou evolutivo da mente. E a partir daí, a gente pode tomar alguma consciência do que está acontecendo. E então ele fala que aí vem o sentimento, né, é o que se desdobra a partir dali. Então, eu falei um barulho, um ruído, né, que nos incomode bastante, mas pode ser também alguma coisa que uma pessoa chega dizendo no ambiente, falando para a gente, ou falando de uma maneira geral, né, de um fato, como que nós vamos recebendo aquilo, como que todo o nosso sistema de Matrix, ele automaticamente atua. Mas em certo momento, e esse momento às vezes é bem curto, dependendo do nosso trabalho que nós realizamos, nós começamos a observar o sentimento que se desdobra. Então, após o impulso original, que foi que produziu aquela situação, o nosso resgate é pela respiração. Então, respire, tome consciência e escolha como você vai lidar com aquilo que está
surgindo a partir daquele momento. Aí começa a fazer a escolha consciente. Muitas vezes a gente vai observar que o corpo tem uma série de reações. Nós não escolhemos ter aquelas reações, mas nós podemos escolher o desdobramento que vem depois daquele impulso primário, né, que o nosso cérebro matrix captou. Eu vou passar agora para mais uma vivência que o autor propõe no final desse capítulo, que ele fala mais uma vez daqueles 3 passos de ampliação da consciência, né? Ampliação da atenção diante das situações. Então ele fala, o primeiro passo, né, que nós devemos tomar quando nós estamos lidando com as situações que surgem diante da gente, né, com os diversos eventos que possam acontecer nos ambientes que a gente está frequentando. Então ele fala, o primeiro passo é o fato que aconteceu, ele já está ali colocado, o nosso corpo todo o nosso sistema corpo-mente já reagiu, já teve um primeiro impacto, né? O Pedro Calabres chama de emoção. Então aqui ele vai dizer o seguinte, então nosso sistema já percebeu aquele impacto. Imagina uma fala de uma pessoa com a gente, né, falando alguma coisa que deu um impacto na nossa forma de percepção daquilo. Então, primeiro passo, tomar consciência. Algo está sendo processado na minha mente. Então, algo está sendo processado. Ponto. Então, eu percebo isso. Segundo passo, direcionar a atenção. Respire. Então, segundo passo, e isso aí talvez acontece bem rápido, depende da nossa atenção, do nosso treino mesmo. Respire. Então, respire. Se preciso, respire de novo. E já é um segundo momento. A gente não entrou no modo automático de reação. E o terceiro passo, expandir a atenção. Vamos percebendo isso acontecendo. Expandindo a atenção. Então, essa percepção, nós fazemos ela para o nosso corpo e nós não simplesmente reagimos mais à coisa. Nós estamos agora percebendo o que nós vamos fazer. Nós, com atenção plena, a gente não sai simplesmente atuando de maneira automática mais. Claro que depende muito das situações que estão aparecendo, né? Podem ser diversas. Então observa que a mente tem uma tendência de repetir padrões que, de certa maneira, ela está programada para fazer. Então começa a criar narrativas, julgamentos, vai resistindo, e aquilo ali, se a gente não tomar consciência, a gente entra naquela onda, né? Embarca naquele processo que está acontecendo. Então observa que a mente estava repetindo padrões. Porém, a realidade, aqui agora, na hora que você toma consciência e respira, a realidade aqui agora não é aquela, ou não é necessariamente aquela que a mente estava criando. E ao respirar mais uma vez, você vai perguntar, como eu percebo esta realidade do meu ser existindo aqui e agora? Então, você resgata o seu ser, resgata na sua integridade, né, do seu ser, do seu corpo, da sua mente, e começa a perceber de forma diferente. Então, não é resistir, não é julgar, não é apegar, é estar presente naquilo que está acontecendo e conseguir não ser levado por aquele processo que talvez poderia levar, né, conduzir para uma situação que você não gostaria de ver depois acontecendo. Isso tudo, né, esses 3 passos. Então, primeiro passo, tomar consciência. Segundo, redirecionar a atenção, respirando. E o terceiro,
expandir e perceber, isso pode acontecer em 3 minutos, mas pode acontecer também em 3 segundos. Depende do que está acontecendo e da nossa prática com essa situação. Bom, o capítulo, então, dessa semana que está sendo trabalhado é essa questão relembrando, né, a questão das dificuldades. Vamos estar atentos para esses hóspedes que nós temos, né, lembrando mais uma vez o poema do Rumi, e vamos, depois, no nosso encontro, partilhar alguma situação que a gente já vivenciou, que a gente está vivenciando, como que essa prática pode nos ajudar, né? Como que a gente, ou se a gente consegue, o que a gente consegue ou não consegue, até onde a gente consegue. O que é importante é o nosso processo de, de trabalho, né? E de partilha no grupo. Então, pessoal, até a próxima e, mais uma vez, né, muito obrigado pela oportunidade que cada um oferece ao outro de vivenciar esse aprendizado.